Acreditastes, Tomé, porque me vistes. Felizes os que crerão sem ter me visto. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Um ótimo domingo. E esse domingo é todo especial, porque hoje nós celebramos a festa da Divina Misericórdia. Esse domingo nós podemos confiar e entregar a nossa vida, todo o nosso ser, nas mãos, literalmente, da Divina Misericórdia. Jesus ressuscitado, que se apresenta como o rosto divino, a misericórdia de Deus que se materializa, que se entrega, que se sacrifica por amor a cada um de nós. E como é bom a gente estar aqui para começar mais um dia, para começar mais uma semana e começar da melhor forma, começar aprendendo, começar orando, começar colocando a nossa vida diante do Senhor. O evangelho de hoje, ele está em João, capítulo 20, versículos do 19 ao 31. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhes disse: Acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que crerão sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha irmã, o evangelho de hoje, nesse domingo da Divina Misericórdia, onde no domingo passado nós celebramos a Páscoa e continuamos nesse tempo pascal
nesse tempo forte, nesse tempo de alegria, nesse tempo onde verdadeiramente a nossa fé encontra o ápice, encontra sentido, João faz questão de trazer alguns detalhes importantes no evangelho de hoje. Começa narrando dizendo que é o primeiro dia da semana, mostrando justamente a importância do domingo. O domingo é onde o Jesus ressuscitado vem falar com os seus discípulos. E é por isso que o domingo é o momento ideal, é o momento adequado para irmos para a missa, para termos uma programação em família e colocando verdadeiramente Deus no centro, porque foi esse dia que o Senhor escolheu para continuar esse diálogo, essa comunicação com os seus que estavam com medo, abatidos, trancados, com as portas fechadas. Mas o Evangelho faz questão de dizer que mesmo com as portas fechadas, Jesus aparecia no meio deles. E aqui mostra justamente que mesmo muitas das vezes o nosso coração fechado, mesmo muitas das vezes a gente sem a fé que deveríamos ter, Jesus vem em auxílio, ele vem ao nosso encontro pela sua divina misericórdia. E quando Jesus se coloca no meio daqueles discípulos, a primeira palavra dele é: a paz esteja com vocês. No outro domingo, quando ele aparece, ele diz novamente: a paz esteja com vocês. E aqui tem um detalhe importante. Depois dele desejar a paz, ele sopra o Espírito Santo sobre os discípulos e envia e manda, de fato, os discípulos começar a evangelização. No versículo 22, narra isso quando ele diz: e depois de ter dito isto, a paz esteja convosco, né? Ele disse, soprou sobre eles, soprou e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles não lhes serão perdoados, serão retidos. Só que, diante desse cenário, Tomé não estava. Tomé, que é também chamado de Dídimo, ele não estava. Quando ele volta e os discípulos contam para ele, Tomé duvida, Tomé questiona, Tomé diz: se eu não tocar, eu não acreditarei. Isso humanamente não tem lógica, não tem explicação. Jesus morreu. E mesmo os discípulos contando, vimos o Senhor, Tomé não acreditou e Tomé disse que só acreditaria tocando. E aí 8 dias depois, ou seja, no próximo domingo, Jesus encontra novamente, dessa vez Tomé está lá e ele continua, a paz esteja convosco. Ele já chega trazendo essa paz. E nesse momento, Tomé reconhece e Tomé diz, meu Senhor e meu Deus. Só que Jesus vai e diz: vem cá, Tomé, põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos, olha aqui o meu pé, olha aqui o meu lado. Põe aqui o dedo, você não disse isso? E Jesus repreende Tomé de uma forma que eu entendo para mim e para você no dia de hoje. Ele diz: não seja incrédulo, mas fiel. Não seja incrédulo, mas fiel. E nesse momento Tomé diz, meu Senhor e meu Deus. Mas aí Jesus continua dizendo: você está acreditando porque me viu, porque está me tocando. Mas felizes serão aqueles que vão crer sem ter visto. E aqui está a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza é a fé. É a fé de acreditar sem ver. E é justamente isso que eu quero encerrar o evangelho de hoje, desejando
para você, meu irmão, minha irmã, que essa semana você tenha fé, você tenha a crença, você acredite antes de ver, porque aqui está o segredo. Quem acredita, vê. Quem não acredita, quem duvida, não vê. Não é ver para crer, é o contrário, é crer para ver. E é isso que eu desejo para você, que você tenha fé, que você acredite, porque quem acredita e tem fé, vê de fato milagres na sua vida. Um ótimo domingo, uma maravilhosa semana e que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.